Fala pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma aulinha de funções e hoje a gente começa com as funções nitrogenadas. Nossa primeira função são as aminas. O que é importante saber sobre as aminas? As aminas apresentam nitrogênio ligado a grupos não acílicos. O que são grupos não acílicos? Há carbonos que não têm a presença de C-O. Há grupos não carbonílicos, né? Porque se eu tiver a presença de C-O, aí eu deixo de ter amina e passo a ter amida, tá certo? Então, de forma geral, a característica das aminas é essa daqui, ó. Ligado a um carboninho ali, qualquer. Ok? E eu posso substituir esses hidrogênios por radicais, por substituintes orgânicos. Então vamos lá para primeiro, classificação das aminas. Vamos classificar as aminas. Classificação. Eu posso ter amina primária. O que seria a amina primária? A amina primária são aminas ligadas a apenas um substituinte orgânico, certo? Posso ter amina secundária. A secundária está ligada a dois substituintes orgânicos. Então ela tem, a gente troca um hidrogênio por um substituinte orgânico aqui. E a amina terciária? Amina terciária. Amina terciária, nós temos a substituição dos dois hidrogênios por dois substituintes. Por que é importante a gente saber isso? É importante porque quando vocês forem estudar o caráter básico das aminas, é interessante porque o caráter básico é dado em função da substituição desses hidrogênios por substituintes orgânicos, tá? Então a gente tem uma sequência de basicidade das aminas, onde a mais básica é a secundária, depois a primária, depois vem a terciária e por fim a menos básica de todas, que são as aminas aromáticas, tá certo? Então o que a gente precisa saber sobre as aminas? Essa classificação primeira, tá? E a nomenclatura delas. E aí eu vou colocar em um novo slide. A nomenclatura das aminas A nomenclatura das aminas será da seguinte forma, bem tranquilo também, tá, pessoal? Nós vamos utilizar como substituinte radicalzinho, né? Substituinte mais amina. Bem tranquilo. Então fica mais ou menos assim, ó. Vou colocar alguns exemplos. CH3, NH2. Ó. CH3, NH, CH3. E CH3, N, CH, CH3. O que é importante aqui? A gente identificar quem é o nosso substituinte. Então, olha só. Aqui nós temos um metil como substituinte. Então, vai ficar metil amina. Opa. Metil amina. Aqui embaixo, são dois substituintes do tipo metil. Então, fica metil. Opa. Como são dois, então a gente vai usar dimetilamina. Aqui, como são três, ó, trimetilamina, certo?
Então, veja que a nomenclatura é bem simples. Veja que eu não estou explorando só a parte da nomenclatura e nem tô. Alguns pontos eu comento, né, sobre a aplicação, mas eu vou fazer um vídeo só sobre os compostos e o nosso cotidiano, tá? Eu vou comentar desse daqui porque é uma mina que tem um cheiro característico de peixe, tá? Peixe podre. Então, o peixe aquele cheiro característico quando você está lá, você foi pescar e foi limpar os peixes e ficou com aquele cheiro de peixe na mão, né? É característico pela trimetilamina. E interessante, como esse composto tem um caráter básico, para você tirar o cheiro de peixe, você pode usar um ácido fraco, tá? Que tipo de ácido? Você pode usar o vinagre, por exemplo. Então você pode passar vinagre na mão e você tira o cheiro de peixe. Se você também não gostar do cheiro de vinagre na mão, você pode passar o peixe na mão, que você vai tirar o cheiro do vinagre. Então as duas coisas funcionam, certo? Tá, vamos colocar um outro exemplo aqui. Aumentar a complexidade. Ó, pH3, N, pH2, pH3, pH2, pH, assim. Aí. Então dá uma olhada aqui nesse composto. Vou só arrumar aqui, ficou bem. Tá. Então olha só, eu tenho uma amina terciária e tem 3 substituintes. Como que eu vou dar nome para esses substituintes? Primeiro eu vou pela quantidade de carbonos, ó. Met, et, e aqui são 3. Prop, tá? Por ordem alfabética eu começo com et. Então isso daqui é um etil. Depois, metil. Aí vem um propil. Só que esse daqui, ó, é o nosso isopropil. Então, isopropil, propil, amina. Não cortou não, né? Não. Então, tá aqui. Ah, professor, se tiver aqui uma amina aromática, ó. Por exemplo, como radical. Ó, NH, CH3. Então, quem é esse composto? Aqui nós temos um grupo fenil, do lado ali um grupo metil, ó. Então, é bem tranquilo, gente, ó. Fenil, metil, amina. Vou chamar a atenção de vocês para isso daqui, ó. Se a gente tiver R, C, dupla, N, H, por exemplo, isso daqui ele vai lembrar uma amina secundária. Por quê? Só tem um hidrogênio, ó. Só que eu tenho duas valências ligadas ao mesmo carbono. Cuidado, isso não é amina. Isso é comumente, tá? Parece amina, mas isso daqui, ó, daqui é a nossa função chamada imina. Não é tão comum aparecer. Mas se aparecesse, por exemplo, se tem espacinho bem pequenininho, vou colocar aqui, ó, CH3, CH2, opa, CH dupla NH. Então, como que eu vou dar nome a esse composto, tá? Então, por se tratar de uma imina, isso daqui eu só vou chamar ela. Lembra desse radical aqui, desse substituinte, como que chama? Ó, et e duas valências no mesmo carbono, né? Então, etil idem, tá? Imina. Tá? Cortou? Ó. Nossa, cortou e não foi pouco não. Deixa eu escrever embaixo. Pera aí, gente. Ó, é ruim dessa forma aqui. Etil mais ilideno e
São duas valências do mesmo carbono. Esse seria o nome do nosso composto. Não é comum, tá? Não é nem um pouco comum aparecer. Mas só para vocês reconhecerem a diferença, né? De uma amina para I. Tá certo? Boa, né? Outra função que é importante aqui pra gente são as amidas. Vamos falar das amidas. Vou fazer nosso tipo aqui. Então, ó, do outro. Faz, ó. Maravilha. Para manter o padrão, né? Então, o que são as amidas? As amidas, elas podem ser formadas da reação ou da amônia ou de aminas com ácidos carboxílicos. Então, nós temos a presença de um nitrogênio. Apresentam nitrogênio ligados a grupos acil. São o quê? Tá? São esses grupos aqui, ó. Onde eu tenho um grupo, ó, um grupo carbonila ligado diretamente ao nitrogênio. Essa é a característica da função, ó. Eu tenho que ter esse grupo carbonila ligado diretamente ao nitrogênio, tá? Então isso caracteriza a nossa função amida. Essa amida ela pode ser classificada, então eu já vou colocar aqui, ó. Sabe? Uma classificação. Eu vou colocar aqui. Lá. Tá? Essa amida pode ser classificada como amida não substituída seria o quê? Seria o exemplo que eu coloquei ali, ó. É não substituída. A gente não tem nenhum desses dois hidrogênios, ó, substituídos por radicais, por substituintes, né, orgânicos. Então, eu vou começar a ter as amidas substituídas quando eu trocar isso daqui por substituintes orgânicos. Então, vamos lá. Não vai caber tudo aqui? Vamos jogar para uma página nova. Ó, eu vou colocar aqui para dar sequência. Então, fica assim. Essa é a não substituída. Nós temos também a amida. Opa. Amida mono. Tá. O que seria a mono substituída? Aqui eu vou trocar um hidrogênio por um substituinte orgânico. Então mantém um hidrogênio e aqui entra um substituinte que eu vou representar pela letrinha R. Tá? Então mantém o hidrogênio e eu troco um hidrogênio por um substituinte. Então eu tenho uma substituição. Troquei um hidrogênio por um substituinte. Mono substituído. E temos também a amida de tá? O que seria a amida dissubstituída? Eu troco os dois hidrogênios agora por dois substituintes orgânicos. Podem ser iguais ou diferentes, tá? Não interessa. É uma classificação. Então, estou trocando aqueles dois hidrogênios por dois substituintes orgânicos. Então, a gente consegue observar a diferença, ó, da não substituída para mono para dissubstituída. Tá certo? Lembrando que vai ser muito comum a gente observar as amidas em informação
pela reação de aminas com ácidos carboxílicos. Uma tem caráter ácido, são os ácidos, outro caráter básico, são as aminas. Eles reagem entre si por desidratação, tá? Posso chamar também, se for, por exemplo, para a formação de proteínas, onde eu tenho lá os aminoácidos, eu posso classificar como uma reação de condensação, ou até mesmo como uma reação de substituição nucleofílica, onde eu estou trocando um OH por um grupo NH, certo? Maravilha. Então, vamos para a nomenclatura das amidas. Nomenclatura. Ó, o que nós temos? Quantidade de carbonos mais ligação mais amida. Aqui é importante eu vou colocar aqui com um asterisco, tá? Quando houver substituintes ligados ao nitrogênio, então quando tiver uma amida substituída, tá? Ficamos o substituinte por N tracinho. Vocês vão entender o que eu estou falando. Quando eu tenho uma cadeia, eu já vou colocar assim, ó, o primeiro exemplo, ó. Uma cadeia simples, tá? Ó. Só que aqui eu tenho um substituinte. Ele está ligado ao nitrogênio. Veja que não teria como eu indicar na nomenclatura substituinte aqui na cadeia principal. Ó. Por que não? Simplesmente porque eu começo numerado aqui, 1, 2, mas o nosso substituinte não está ligado na cadeia, ele está ligado ao nitrogênio. Então, como que eu indico isso para o leitor? Eu vou falar o seguinte, olha, eu tenho um metil na cadeia como substituinte, só que ele está ligado ao nitrogênio, tá? Ao nitrogênio. Então, como que eu falo isso? Eu digo que, ó, ligado ao nitrogênio, nós temos um metil. E a cadeia principal? São dois carbonos, et, só tem ligações simples, an, e a função é amida. Então, esse é o N-metil-etanamida. Sempre que aparecer um substituinte ligado ao nitrogênio, eu indico dessa forma. Quer ver mais um exemplo? Ó? Vamos desenhar a cadeia complexa. Ó, pH3, pH2, pH, pH, ó, pH3, pH3, pH2. Pronto. Então vamos lá. Quem vai ser a cadeia principal? Sempre a maior cadeia do meu grupo, aqui onde eu tenho a carbonila. Ó. Então esse carbono é o carbono que determina a cadeia principal. Então a cadeia principal é tudo isso daqui. Ó. Tá? Essa é a nossa cadeinha principal. Aí. O que ficou de fora dessa cadeia principal? Os nossos substituintes. Esse, esse e esse. Então isso não faz parte da cadeia principal. Como que a gente vai dar nome? Bom, aqui vamos ver como é que fica. Vou passar por cima. Nossa, excelente. Tem dois iguais. Tem dois iguais. Maravilha. Então eu tenho um radical substituinte do tipo etil, um metil, outro metil e aqui um fenil. Então, em ordem alfabética, vem primeiro o etil. Vamos numerar essa cadeia aqui, ó. Numerando a cadeia. 1, 2, 3, 4, 5. Perfeito.
5 carbonos. Então, nós temos no carbono 2, substituinte etil. Depois, tem o fenil. O fenil não está ligado à cadeia carbônica, ele está ligado ao nitrogênio. Então, eu vou dizer para o leitor, olha, ligado ao nitrogênio, nós temos um fenil. Depois, eu tenho 2 substituintes do tipo metil. Um metil no carbono 3 e um metil no N. Então, eu vou dizer, olha, no 3 eu tenho um, no N eu tenho outro. São 2 de metil. E a cadeia principal, nós temos 5 carbonos. Tem só ligações 5 com amida. Aí, esse é o nome do nosso composto. 2-etil, N-fenil, 3N de metilpentanamida. Beleza? Então, show de bola. Também não vou estourar aqui de infinitos exemplos. Vou deixar para nossa aulinha de exercícios. A nomenclatura base é essa, essas são as regras. Eu acho que esse é um bom exemplo aí para a gente matar a parte das amidas. Tá certo? Eu vou falar ainda nessa aula de mais uma função. São os nitrocompostos. E aqui é bem tranquilo, tá? Ou também no mesmo padrão, ó. Nitrocompostos. Tá ao vivo. Então, vamos fazer o nosso aqui. Tá bem bonito. Coisa pra com azul. Obra de arte. Aqui. Tá. Então tá aí os nitrocompostos. O que são os nitrocompostos? São compostos que apresentam o grupo nitro ligado a carbono. Ligados a carbono. Isso são nitrocompostos. A nomenclatura. Bem tranquilo, tá? Nomenclatura. A nomenclatura, eu vou dar o nome de nitro mais hidrocarboneto. Como se eu fosse dar o nome a um hidrocarboneto, tá? Hidrocarboneto, tá certo. Tá. Então vamos lá com alguns exemplos. Eu acho que eu faço nenhum só aqui. Slidezinho só. NO2. Então o nome desse composto. Nitro. Aqui, ó. Metano. Um carbono, só ligações 5. Oh, mais um. CH3, CH2, NO2. Nitro, vou fazer na frente esse, tá? Nitro, etano. Um bem famoso. Dois. Ó, esse daqui, famosíssimo. Conhecido como ácido pícrico. Nós temos o... São 3 grupos nitro, né? Então, tri, nitro. Esse cara aqui, ó. Vocês lembrarem? É o fenol. Trinitro, fenol. Só que tem um problema, né? Precisa indicar as posições. Então eu vou apagar. Ó, vamos numerar essa cadeia aqui. 1, 2, 3, 4, 6. Então vai ser um... Opa. 2, 4, 6. Trinitro. Fenol. Certo? Também conhecido como ácido pícrico. Tem um bem parecido.
esse cara era utilizado como explosivo, tá? Que foi substituído por esse daqui. Por quê? Porque esse de baixo aqui interage menos com a água. É bom para um explosivo. Então, menos suscetível à umidade. Ó, dá para escrever aqui embaixo, ó. De novo, 1, 2, 3, ó, certo? 4, 6. Então vai ser o 2, 4, 6, nitro. Ó, esse cara aqui, ó, CH3 ligado ao benzeno, é o tolueno, certo? Comumente conhecido como TNT. Beleza? Então, show de bola. Esses são os nitrocompostos. Tá certo? Galera, eu vou fazer mais uma aula sobre funções. E nessa próxima aula, nós vamos falar de... Eu vou chamar de outras funções, tá? E eu vou trazer aqui uma série de outras funções que são importantes também. Umas aparecem mais, outras menos, mas são importantes. São os aletos de alquila, de acila, os cloretos ácidos, né? De arila, os tiocompostos, as nitrilas e isonitrilas. E se eu estiver esquecendo de algum, eu vou colocar na aula lá, certo? Então, qual que vai ser a sequência agora? Essa aula sobre as outras funções. Depois eu vou fazer uma aula só de resolução de exercícios de funções. Depois uma aula de funções de compostos, né? Aplicação deles no nosso dia a dia. E aí nós encerramos essa série de orgânica. Certo? Um grande abraço para vocês e até a próxima. Valeu, galera!